Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Plantão do Evangelho, começando mais uma semana e como sempre fazemos, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, sentar aí do seu lado, juntos, abrimos essa obra necessária que é o Evangelho segundo o Espiritismo e estudarmos, afinal, é através do conhecimento que nós nos libertamos da nossa ignorância e nos impulsionamos a sermos criaturas melhores, mais tranquilas, mais bem resolvidos, mais amorosos. Essa é a proposta do Evangelho segundo o Espiritismo e, portanto, a proposta desse programa que é o Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Esse é o vírus que a gente pode espalhar por aí sem medo de ser feliz, né? Amor e solidariedade, é disso que o mundo precisa e é isso que nós fazemos, é isso que a Fundação Espírita André Luiz nos permite fazer por intermédio desses abençoados canais, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio e mais uma porção de empreitadas que a FEAL leva adiante. E por falar em FEAL, vamos dar o nosso boa noite à nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, querida. Boa noite, André Marosso. Boa noite a toda a equipe do Plantão do Evangelho, encarnados e desencarnados, né? E boa noite também aos internautas, aqueles que nos acompanham toda segunda-feira e aqueles que estão chegando também pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, recebam todo o nosso carinho. É isso aí, recebam todo o nosso carinho, todo o nosso afeto, toda a nossa gratidão por estarem aí ligadinhos conosco nesse que é o Plantão do Evangelho. E meu irmão, minha irmã, você sabe que esse trem, né, como diz os nossos irmãos de Minas Gerais, esse trem para funcionar direitinho, nós precisamos fazer a conexão na rede de Wi-Fi de amor do Cristo, que se faz através do login e do password, né, da senha, que é prece. Vamos pedindo para nossa querida Celina Sobral fazer por todos nós a prece inicial e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Então, convidando a todos a unirem-se a essa energia de amor, pensamentos elevados, pedindo licença para entrar no seu ambiente, material e até mesmo espiritual, saudando os mentores responsáveis pelo plantão do Evangelho, pelo seu lar, nossos mentores todos, que temos certeza estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo no estudo da noite. Pedimos também que a espiritualidade amiga traga o seu tratamento, o seu carinho, a medicação necessária para todos nós, aonde estivermos, porque sabemos que muitas vezes precisamos de algo mais do que imaginamos. E nós aproveitamos esse encontro de estudo, de aprendizado, de emitirmos as nossas melhores energias para também recebermos para o nosso corpo, para o nosso espírito, essa energia de tratamento. E debaixo de toda a proteção do alto, debaixo da luz e do auxílio desses amigos espirituais, nós vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos o estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 24, né? O capítulo 24, o item 4, né? Então, hoje é o capítulo 24, item 4, o capítulo 24 é não pôr a candeia sob o alqueire. Mas que diabo é isso, Celina? O que é a candeia e o que é o alqueire? Pois é, antigamente tinha, né, aqueles lampiões de gás, não é? Com aquela luz ali artificial, e o alqueire não é nenhuma medida de terra, né, André? Era aquelas vasilhas, eu não sei se era alguma coisa que agia junto com aquele azeite lá da época, acho que você sabe melhor isso do que eu para explicar aí, colocar a candeia debaixo do alqueire, lógico, com a intenção de vivenciarmos, de estudarmos o Espiritismo, de colocarmos em prática e, ao mesmo tempo, levar
o que temos de conhecimento, de luz para os nossos semelhantes, para aqueles que estão à nossa volta, porque não deve ficar, não é, André, escondido. Aquilo que é bom para a gente tem que ser bom para todo mundo. Pois é, se é bom para... Por isso que a gente sempre fala aqui, né? Conheceu a doutrina espírita? Trouxe alguma coisa de bom para você? Esse canal, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, tem auxiliado você na sua vida a compreender seu espaço nesse mundo, a entender a importância da tão falada reforma íntima, de que forma que isso se processa, de que forma que isso nos mantém mais felizes? Se isso tudo tem feito diferença na sua vida, se isso tudo é importante para você, vamos dividir com outras pessoas, né? Vamos enviar para outras pessoas, curtir, comentar e compartilhar. A gente sempre fala isso aqui, né? Às vezes a gente compartilha cada bobagem, né? Fake news, conteúdo de uma sensualidade que não vai levar ninguém a lugar algum, piadas muitas vezes de muito mau gosto, e a gente sai dividindo, compartilhando, enviando para todo mundo, mas muitos de nós temos vergonha de mandar uma mensagem evangélica, uma mensagem espiritual, uma mensagem que fala de amor, de gratidão, de paz, né? E é por isso que o mundo está atravessando todas as dificuldades que precisa atravessar, né? Então, se foi bom para nós, por favor, vamos dividir com as pessoas, afinal de contas, aliás, isso é um ato de egoísmo, só que é um ato de egoísmo inteligente, e não do egoísmo, que o sufixo ismo é patológico, mas do egoísmo em que o sufixo ismo, nesse caso, é utilizado de forma inteligente, né? Eu vou fazer aquilo que vai ajudar a mudar a sociedade, tornar a sociedade um lugar melhor. Afinal de contas, é nessa sociedade que eu vivo e é nessa sociedade que eu vou continuar a viver, né? Então, muitos de nós aí que temos a pretensão de reencarnar na próxima encarnação em um planeta muito mais evoluído, olha, eu trago uma péssima notícia para vocês. Muito provavelmente é por aqui mesmo que a gente vai ficar. Então, vamos ajudar na mudança desse mundo aqui, porque quando nós retornarmos, né, é aqui que nós estaremos, gente. É por aqui mesmo. E aí já vamos fazendo aquele convite, amigo e irmão, para você participar desse programa, ligando para o 0800 979 5011, 0800 979 5011, a nossa querida amiga e irmã Margarete. Saudades, Margarete. Um grande beijo para você, querida. Está aguardando a sua participação. Você pode fazer críticas, elogios, sugestões à programação da TV Mundo Maior, à programação da Rede Boa Nova de Rádio, mas preferencialmente pedimos que você participe de maneira proativa nesse programa aqui, fazendo considerações sobre o tema da noite, alguma questão que te ocorre sobre esse tema, né? Ou só um olá, só um carinho, né? Só um oi, a gente já fica feliz a beça com a sua participação. Outra forma que você tem de ligar é o 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, é o 11 99643 3827, 11 99643 3827. Está assistindo pelo YouTube? Curta, comente, compartilhe, manda seu comentário aqui para a gente. Regina, pega uns tantos comentários do YouTube aí depois, querida, e manda para a gente, nossa querida Regina, que está hoje aqui na produção do Plantão do Evangelho. Está acompanhando pelo facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior, mesma coisa, curta, comenta, compartilha, que a gente, com muita alegria, faz questão de ler umas tantas dessas mensagens, como forma até de estreitar o nosso relacionamento virtual, mas tão caloroso, graças ao calor amigo do Evangelho. Então, vamos lá, sem mais enrolação, capítulo 24, Evangelho em Mãos, não tem espírito.org.br, você vai ter acesso a um PDF, inclusive dessa tradução que nós estudamos, aí você vai lá no item, no capítulo 24, não pôr a candeia sob o alqueire, e vai no item 4, que esse é o estudo dessa noite. Vamos lá. Espanta-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto ele próprio oculta a todo instante o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não se pode ser compreendida por todos. Ele se explica, dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas,
porque eles não estão prontos para compreender certas coisas. Eles olham, veem, ouvem e não compreendem. Não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento, mas a vós o digo, pois lhes foi dado compreender esses mistérios. A primeira coisa que me ocorre, Celina, nessa primeira parte do estudo da noite, né, quando ele diz, a vós foi dado compreender esses mistérios, boa parte da cristandade talvez vai entender que essas pessoas, como que um passe de mágica, tiveram a sua capacidade intelectual, cultural, aumentada para entender aquilo que o Cristo falava, né? Agora, a doutrina dos Espíritos nos diz que essa capacidade que aquelas criaturas tinham de compreender esses mistérios é porque tratavam-se de criaturas mais maduras do ponto de vista cultural, educativo e principalmente espiritual / moral, ou seja, a reencarnação já havia feito avanços para aqueles primeiros cristãos que a grande massa das pessoas encarnadas naquela época não haviam alcançado ainda, portanto, não tinham condições de compreender aquilo que o Cristo estava trazendo, né, Celina? O que você acha? Não, é bem por aí mesmo, não é, André? Veja bem, porque a gente pensa até hoje, se nós tivermos uma luz muito forte nos nossos olhos, pode até nos cegar. E, logicamente, Jesus naquela época falava por parábolas, trazendo historinhas, trazendo coisas que, de repente, ficassem até mais fáceis e na interpretação da historinha do que na realidade, porque se ele fosse colocar essa luz toda, não é, André? No nosso olhar, na nossa visão, ia acontecer o que aconteceu com Paulo de Tarso. Aquela cegueira para depois vir a entender-se algumas coisas. Só que nós ainda não temos e nem tínhamos naquela época, que provavelmente era a gente mesmo que estava lá, né, André? A gente não tinha a maturidade porque que Paulo de Tarso tinha, ou que, de repente, outros grandes luminares tinham, porque, veja bem, quando a pessoa, não sei se você pensa assim, André, quando uma pessoa é muito forte no negativo, no mal, na ruindade, na hora que ela se transformar, ela também vai ser muito forte no bem. Que foi o que aconteceu com Paulo? Não é? Ele era fiel a Moisés, às situações anteriores, depois da transformação dele. E ele foi também muito forte, depois que ele disse, não, olha, eu vou vestir essa camisa, eu vou defender o cristianismo, eu vou ser cristão e vou defender Jesus de uma forma grandiosa. Então, muita coisa precisa ter realmente o seu tempo certo, porque senão se dissolve, não vai ser útil, não vai ser bom até mesmo para a gente. Porque, às vezes, André, a gente quer comer a fruta verde, e aí não vai sentir o sabor. E, às vezes, até mesmo dizendo, não, olha, eu entendo disso, eu sei disso, eu sou bom nisso, porque passou uma vida inteira fazendo, e ainda falta tanto para a gente compreender e fazer melhor aquilo que a gente acha que é expert. Eu não sei se é por aí uma situação que Jesus fala, que dizia e falava por parábolas, porque diferente a gente não ia entender. A gente não está ainda numa maturidade, até um pouquinho mais, não podemos dizer total, mas até um pouquinho mais avançada, ou de repente até um pouquinho melhor do que a gente imagina. E ele, como educador por excelência, né, Celina, já sabia algo que só a pedagogia moderna compreendeu, mas o Cristo já sabia, porque já estava muito além do tempo. Ele sabia que a educação tem que fazer a pessoa refletir, né? Não pode ser, a educação não é uma via de mão única, onde você passa a informação e o outro retém e repete a informação, né? É importante que você passe a informação, o outro retém essa informação a partir da sua cultura, a partir da sua visão de mundo, que ele não seja um papagaio, que ele não imite a informação que o educador passou, mas sim que ele compreenda a informação, e aí sim, ao compreender a informação, a criatura tem condições de fazer o que o título do capítulo faz, né? Que é colocar colocar a candeia sob o alqueire, que é também ajudar a iluminar outras
consciências, né? E você foi muito feliz em falar de Paulo de Tarso, Celina, porque eu tenho para mim que dois grandes exemplos desta coisa do tempo certo para as coisas, né, é justamente Paulo de Tarso e Moisés, né? Moisés não sabia sequer que ele era hebreu, ele achava que ele era egípcio, né? Ele que foi abandonado, pouco importa, pelos seus pais, mas foi criado, foi educado, foi adotado por uma princesa do Egito, e só na idade adulta é que ele descobre que era hebreu. E a partir desse momento, dessa descoberta, a partir desse instante, é que ele verdadeiramente está pronto para pegar a candeia e colocar sobre o alqueire. A mesma coisa Paulo. Paulo nasceu num seio romano, num seio hebreu barra romano, judeu barra romano, né? Judeu de nascença e de crença, e romano, mercê do título de cidadania romana que ele havia alcançado graças ao fato de seus pais serem comerciantes de tendas que faziam negócios com Roma. Ou seja, ele passa por um grande processo de maturação até que lá adiante ele está efetivamente pronto para poder se tornar a criatura que se tornou, para mim, na minha opinião, o maior cristão de todos os tempos, né? Se eu fosse dizer qual que é o maior cristão de todos os tempos, eu ia dizer Paulo. E o segundo eu não sei quem é, mas eu diria que está bem distante de Paulo, porque Paulo realmente ele fez um trabalho que eu não me lembro de qualquer outra criatura no planeta Terra fazer, especialmente aquela época, enfrentando aquela força, né, aquele poder violento, aquele poder agressivo, e fazendo todo o trabalho que fez, no pouco tempo que fez, né? Então eu vejo que é o grande arquiteto do cristianismo, mas sim, eu concordo com você, Celina. Ele estava pronto para aquilo, né? O momento do amadurecimento dele, que se dá a partir do instante da cegueira, da queda do cavalo, que para mim, viu, Celina? Para mim, não se trata propriamente dito de uma cegueira física, Sim, né? sim. Embora a psicologia e a psiquiatria, a neurologia, principalmente, já nos apresentam que grandes traumas podem, inclusive, causar uma cegueira passageira. Mas, no meu caso, quer dizer, o que eu compreendo é que essa cegueira era uma forma de Paulo dizer, olha, eu estou cego, porque tudo aquilo que eu enxergava, eu percebi que não é verdade, né? E agora eu preciso voltar a ver. E aí Ananias é o primeiro que começa a conduzir Paulo nesse caminho de conhecimento da verdade, nesse caminho de iluminação, né? E o percurso foi longo, né, Celina? E outra coisa que é importante que se diga, a gente acha que Paulo caiu num dia, no outro ele já estava evangelizando, mas foram anos e anos de treinamento, estudo, até que ele ficasse pronto. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens, né, Celina? Completamente. Sim, sim, muito feliz você contando a história de um profundo estudo aí sobre Paulo de Tarso. Muita coisa realmente é parábola, né? Muita coisa é para que a gente interprete de uma forma que a gente consiga entender. E quantos de nós ainda estamos sem enxergar muita e muita coisa que há anos e anos a gente está estudando no Evangelho, a gente está procurando entender, por isso que a gente precisa reciclar, por isso que a gente está aqui de novo estudando o Evangelho juntos, né? Porque a gente ainda precisa abrir a nossa mente, o nosso coração para tanta coisa, para ter essa transformação dentro da gente e no espírito, para poder colocar para fora essa luz aí, né? Colocar essa candeia realmente em cima do alqueire, não sob o alqueire, porque não adianta também a gente colocar uma luz fosca, não adianta a gente colocar um conhecimento se a gente ainda não é um doutor da lei como Paulo de Tarso, para realmente fazer valer a pena e mostrar que a gente tem essa garra toda para colocar para o outro, para resistir, porque não adianta a gente dar 1, 2, 3 passos, depois cair ou voltar para trás, né, André? A gente tem que segurar as pontas, como Paulo de Tarso segurou e vai em frente, e depois ele sabia também, né?
como colocar esse ensinamento dele, essa luz, por conta dessa maturidade que você também colocou, que ele já tinha essa força no espírito. Então, como é que nós vamos, devagarinho, colocando força no nosso espírito, na nossa alma, para que a gente coloque também o melhor perante os outros, perante a nós mesmos, para que faça valer a pena a nossa encarnação, para que a gente deixe lembranças boas de ensinamento, de dizer, não, nossa, o André fez tal coisa, a Celina fez tal coisa, que vai me fazer lembrar e vai me dar um empurrãozinho para frente quando eu precisar, quando estiver ali na escuridão. Então, a gente precisa se colocar em condições de começar a acender a nossa luz, né, André? Exatamente. Até porque esse é um comando, é uma ordem que Jesus nos trouxe, né? Lá já falamos isso aqui algumas vezes, no Sermão das Bem-aventuranças. Ele não pergunta, um dia, ó, talvez um dia, ele não pergunta assim, será que um dia a luz de vocês vai brilhar? Né? Ele não pergunta isso. Nem tampouco ele coloca em dúvida isso. Não, olha, eu acho que uma boa parte de vocês, a luz vai brilhar um dia. Não, ele fala que brilhe a vossa luz. Então, é um comando que o pastor dá às ovelhas, né? E é importante, a gente até já falamos disso aqui também, fazer essa contextualização de ovelha e pastor, né? A ovelha não vai para onde ele quer, onde ela quer. A ovelha vai para onde o pastor manda que a ovelha vá, né? Então, nesse universo que nós nos encontramos, nesse planeta de provas e expiações, muitas das vezes nós somos tocados, e essa é a forma que se fala no gado, né? No rebanho, né? Que o pastor toca o rebanho para onde ele quer, né? Agora, tem um momento que nós já começamos a acender o nosso candeeiro de tal forma que nós podemos auxiliar o pastor a tocar muito bem as ovelhas, né? Mas isso é uma história longa e sem dúvida nenhuma ainda teremos muita oportunidade de falar sobre isso aqui. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Ele tratava o povo, portanto, como se trata as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Com isso, ele indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sob alqueire, mas sobre o candeeiro, para que todos aqueles que entram possam vê-la. Não significa que seja preciso revelar todas as coisas inconsideradamente, pois todo ensinamento deve ser apropriado à inteligência daquele a quem se dirige, pois há pessoas para quem uma luz muito forte ofusca sem esclarecer. Mais uma vez, nesse caso aqui específico, eu que trabalho com um dos trabalhos que a gente tem a oportunidade de fazer é o da saúde psíquica, né? Eu trabalho como psicanalista, né? Mais uma vez aqui eu digo que, da outra vez eu falei que ele era o educador por excelência, agora o psicanalista por excelência. Porque esse é um dos trabalhos que a psicanálise faz. A criatura vai até o divã e ela não sabe verdadeiramente o que está conduzindo ela ao sofrimento. E o psicanalista não fala, ele leva a criatura a compreender este cenário, porque assim ela se reforma. É a mesma coisa que o Cristo está dizendo aqui. Quando a criatura está infantil ainda, né, na compreensão, né, Celina, dos grandes enigmas existenciais humanos, do seu papel nesse mundo, né? Da influência que os planos do espírito e da matéria causam no nosso psiquismo, não adianta falar, né? É preciso deixar com que o tempo possibilite para que a criatura, então, passe a se conhecer. Não é assim, Celina? Aí entra realmente o autoconhecimento, né, Joana de Ângeles? Porque é muito importante que a gente saiba, não é, André, onde que dói a nossa dor. Onde é que a gente está mais frágil, mais carente de alguma coisa? Porque, por exemplo, não adianta eu dizer que estou super forte, por exemplo, no meu desapego, se de repente eu ainda estou muito preso a certos tipos de apegos terrenos. Um exemplo, né? Porque você está citando aí a parte psicanalística, e eu acho muito importante. O autoconhecimento faz com que eu chegue
no psicanalista ou no próprio médico, ou seja, a quem estiver me tratando, que eu tenha a mínima condição de dizer, olha, eu estou mal nisso, eu preciso de socorro ali, porque senão o coitado do terapeuta, do médico, não vai conseguir auxiliar a gente, não vai conseguir me auxiliar. Então, a mesma coisa, Jesus também não podia chegar para a gente e mandar uma prova aí de faculdade, se nós estamos no início dos estudos lá fundamental. A gente ia ficar perdido, assim como esse terapeuta iria ficar perdido na nossa frente se a gente não soubesse nada para dizer para ele, ou ele não tivesse um parâmetro para nos guiar, para ser o nosso GPS emocional, o nosso GPS da alma. E o negócio é nós começarmos a nos colocar em condição, não é, André? De seguir o GPS, porque senão não adianta a gente ter na mão. Eu quero GPS, o GPS me manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Jesus é um GPS para a gente, os ensinamentos do Evangelho é um GPS para a gente, e a gente diz assim, não vou fazer não, o GPS está mandando eu perdoar, você não sabe o que a pessoa me fez, eu não vou perdoar não, eu vou para outro caminho. Aí o que acontece? Não segue o que é para se... A gente aumenta a nossa dor, a gente aumenta o nosso sofrimento, a gente vai completamente perdido na estrada da nossa existência, da nossa vida. Então, fica cada vez mais difícil a gente entender a luz que vem para a gente, aquela claridade de um ensinamento que já se faz necessário, não é, André? Há muito tempo. Há um tempo atrás, aí a gente estudou muitos chamados e poucos escolhidos, mostrando que a gente, há muito tempo, também já foi chamado, e a gente insiste em ficar se afundando numa lama gulosa da ignorância, às vezes até da preguiça espiritual, e não fazemos o que a gente precisa fazer para o nosso caminho da felicidade, para a nossa melhoria, para a nossa diminuição de dor e sofrimento, né, André? Sem dúvida nenhuma, Celina. E esse é um drama para a maior parte dos religiosos, né? Porque eles acreditam que essa religação, e é importante a gente relembrar isso, sempre tem gente nova no programa, a palavra religião ela vem de religare, né? E cuja proposta é da ligação, da religação, melhor dizendo, de nós, criaturas, com o Criador, né? Então, se nós formos lá, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, tirou da casa de servidão do Egito, não terás outros deuses diante de mim, é muito claro nesse instante que o que Deus está, ou melhor, o que Jesus, na minha modesta opinião, está dizendo por intermédio de Moisés, para aquela geração, muito mais infante do que a geração que ele encontraria quando encarnado, tem amor em primeiro lugar, né? Porque Deus é amor, né? Quando você tem amor em primeiro lugar, as outras todas as coisas funcionam naturalmente. Agora, aí vem, mais tarde, ele vem nos ensina a chamarmos Deus de Pai, né? Substitui toda aquela primeira mensagem quase infante, né? Dos mandamentos, por amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a si mesmo, né? Dá uma aula aí que simplifica tudo, mostra para a gente direitinho qual que é o caminho, e mais tarde, através da doutrina dos espíritos, né, nós encontramos o espírito de verdade, ou Zéfiro, eu não me lembro qual dos dois, né, que faz a grande recomendação aos espíritas, né? Ama e estuda, né? Amor e instrução, amai-vos e instruí-vos, né? Ou seja, você pega lá os 10 mandamentos, depois você pega o mandamento da lei de amor pelo Cristo, que é o suprassumo, né? Que é o caminho maior do amor, é o guia maior, e aí você vem na doutrina dos Espíritos, e amor e instrução, é mais simples ainda, entretanto, pode ser mais simples ainda, porque nós nos encontramos num momento onde a gente já amadureceu pelas instâncias anteriores. O drama é que a gente, e aí vai a gente retomando a questão da religião, a gente acha que essa religação se dá por uma ação externa, né? Eu vou acender uma vela, eu vou fazer uma novena, eu vou tomar um passe, eu vou fazer um trabalho, né, com uma curandeira, não importa. É sempre externo, né? A gente precisa respeitar isso tudo. Todo mundo tem a sua crença, isso é muito justo. Agora, se a gente não reformar intimamente, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar o mundo e ver o mundo, não vai adiantar. Não rola.
Não rola. Porque você não faz a mudança que tem que fazer. Você continua sendo uma criança com conhecimento de adulto, mas que não coloca esse conhecimento em prática, né? Então, nós precisamos ser adultos com esse conhecimento que o Cristo nos trouxe e aí sim aplicar esse conhecimento, né, Celina? Dá um trabalho desgramado. É muito mais fácil essa ação externa, mas o problema é que ela não resolve, né, Celina? Não resolve. E muitas vezes a gente acha realmente que está fazendo certo e o melhor para a gente e não está. É igual quando fala o que você tem falado ultimamente, será que eu me amo? Não é? Você veio com esse tema aí muito importante para todos nós, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, mas muitas vezes a gente acha que está fazendo o melhor para a gente e não está por essa cegueira espiritual e às vezes até mesmo por falta de conhecimento de certos pontos para a nossa existência, para o nosso espírito, e a gente se mantém parado, estacionado numa situação, né, André, que está prejudicando, porque dá trabalho mudar, dá trabalho cuidar da gente, dá trabalho cuidar do nosso espírito, do psicológico, muito mais do que, de repente, a gente cuidar do material, do nosso corpo, de alguma coisa que seja mais pesada de fazer, mas que dá para a gente fazer porque está ali na nossa mão. Agora, a doença, o curar a alma, o espírito, é complicado, mas é isso que vai nos colocar para frente. E eu insisto em dizer, por isso a importância do estudo do Evangelho, essa universidade da vida para o espírito, para que a gente possa sair do lugar e fazer valer a pena essa existência aqui, tão concorrida, não é, André? Em relação a amigos espirituais, em relação ao nosso merecimento de estarmos aqui encarnados e termos tido todo um auxílio de uma espiritualidade grande para formar o nosso corpo, para nos dar a condição de estarmos aqui numa época, né, André, tão, vamos dizer assim, necessária para a gente também. Porque você vê, a gente virou o milênio, né? Isso daqui só daqui a 1000 anos de novo. Então, eu costumo dizer que os espíritos que estão encarnados agora e que viraram o milênio são espíritos que têm que vencer e enfrentar grandes desafios. E agora nós estamos em mais um desafio existencial, que é essa pandemia, que são as coisas acontecendo de uma forma diferente do que sempre aconteceu. As coisas vão se retomando, é que nem a moda, né? As tendências. Elas podem até voltar, mas tem sempre alguma coisa diferente que faz a gente ver com outros olhos. E nos traz ensinamento de alguma forma, claro. Sim, sem dúvida. Afinal, é para isso que nós estamos aqui, né? Para aprender e crescer com esse aprendizado. Vamos ler aqui algumas mensagens de queridos amigos e irmãos nossos. Alessi Santos, boa noite, queridos. Muita paz e luz. Ela que é de Araruama, no Rio de Janeiro. E ela termina de dizer assim: não vou perder esse trem. Que beleza, Alessi. Nem eu, nem a Celina, nem todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui ligadinhos no Plantão do Evangelho. Naide Zonelli, ela que é de Mundo Novo, que Jesus abençoe a todos, deixa ela. Ronaldo Silva, boa noite, deixa o seu boa noite, ele que é de Serra, no Espírito Santo. Lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o nosso querido amigo Custódio Conrado. Nivaldo Nascimento, deixa o seu boa noite, ele que é de Tapoá, em Santa Catarina, e agradece pela luz do Evangelho chegar no lar dele. Vamos agradecer à Fundação Espírita André Luiz, Nivaldo. Terezinha Antunes, boa noite, gratidão pelos ensinamentos. Clarice Silva também, deixa o seu boa noite. Quem mais está com a gente aqui no Facebook, Joinville, lá, a candeia e a lamparina, muito usada no interior do Nordeste, ao Luiz Gomes da Silva, que nos lembra, né, que no interior do Nordeste se chama de lamparina. A Maristela Alves Farias deixa uma mensagem grande, depois nós vamos ler com muito carinho, né? Mas diz aqui, ó, nas vibrações de hoje estarei com os meus pensamentos nos irmãos haitianos que vivem um momento dramático. É difícil, né, Maristela? Um país com tantas dificuldades, né? Dificuldades de toda a ordem política, econômica, financeira, e ainda passa pelo acontecimento que nos surpreendeu nesses dias, enfim. Vamos lembrar muito bem, ainda bem que você nos trouxe essa mensagem aqui, vamos vibrar para os nossos irmãos haitianos hoje. Ela, a Maristela, é de Canoas, no Rio Grande do Sul. No YouTube, a Sueli
Carelli, ela que é de Mariporã, deixa boa noite a todos. Walter Machado também. A Inalva Argolho, ela que é de Vitória da Conquista, deixa um abraço iluminado a todos. E o Paulo Camargo, boa noite, amigos. Quantas vezes escutei que no trabalho o cavalo só pode andar se você desejar. É justamente o apego ao conhecimento que prejudica a todos, mas favorece. Esse capítulo muda tudo. Boa mensagem, sábia mensagem do nosso amigo Paulo Camargo. No YouTube também, Eliette Martins, ela que é de Miranda, deixa boa noite, diz que adora o programa. Vamos dar uma passadinha agora no WhatsApp. O pessoal que mandou WhatsApp para a gente, o Jariomar de Santo Estevão, na Bahia, Lúcia Vasconcelos de Natal, no Rio Grande do Norte, né? A Flávia Santos, do Rio de Janeiro. Boa noite, André e Celina Sobral. Só quero dizer que estou encarnado e ligado no Evangelho no Lar. Gratidão e abraços. É o Luiz de Santo André, né? Ainda bem, né, que você está encarnado e ligado no Evangelho no Lar, né? E mandando mensagem para a gente aqui, ou seja, está encarnadaço. Muito bem. Antônio Andrade e a Neide, eles que são de Ferros, em Minas Gerais, que Jesus ampare a todos nós sempre. Ana Luísa de Louveira, em São Paulo, feliz da vida. Nos reunimos no Centro Espírita Paulo de Tarso, Vieira de São Paulo, hoje para retornarmos aos poucos os trabalhos na casa. Que maravilha! Muito bom, Ana Luísa, mas vamos nos lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso com muito cuidado, com muita atenção, máscara sendo utilizada sempre, né? Vamos cuidar para que a gente possa efetivamente vencer esse momento, mas você está corretíssima, tem mais é que comemorar mesmo, afinal de contas, lá o pessoal do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Vinhedo, São Paulo, está voltando às atividades presenciais, né? A Helena de Araraquara diz que vê o Evangelho no Lar até de madrugada, que maravilha, hein? E a Marina do Nascimento de Uberaba diz que está acompanhando e agradecendo pelos ensinamentos. Boa tarde, André e Celina. É a Milton de Araxá. Não podemos passar os bois na frente do carro. Fiquem com Deus. É outra sábia, outro sábio lema dos nossos irmãos mineiros, né? Não pode passar o carro na frente dos bois, só. É isso aí. Dalva Arvani, ela que de Urupê, São Paulo, deixa boa noite e gratidão a todos. Vamos lá ler o último trechinho do Evangelho de hoje. Ocorre com a sociedade, em geral, o mesmo que com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois o grão semeado fora da estação não produz. O que a prudência manda calar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto. Porque, chegando a um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Deus, tendo-lhes dado a inteligência para compreenderem e se guiarem nas coisas do céu, da terra e do céu, querem racionalizar a sua fé. É então que é preciso não colocar a lâmpada sob o alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Belíssimo texto, né, Celina? Lindo, mostra que realmente chega uma hora que a gente mesmo não aguenta mais ficar parado, que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, lembrando que a vida é sempre movimento, que sempre vem ao nosso encontro oportunidades de mudança, de buscar realmente esclarecimento. Fica aí sempre, sempre o ensinamento de Jesus, busca a verdade vos libertará. E a gente precisa disso, porque senão a gente cansa da mesmice, não é, André? A gente cansa de ficar parado, ficar muito tempo estacionado, ficar no ócio, além de atrasar o nosso espírito, mente parada, né? Mente obscura ali, vem com pensamentos, vem coisas muito negativas para todos nós. Então, é importante que a gente aceite o empurrão da vida, as dificuldades, os desafios, de uma forma de testar até aonde já está a nossa capacidade de resolver e de aceitar aquilo, porque a gente sabe também que não vem para a gente, né, André, aquilo que a gente não pode vencer, que a gente não aguenta. Não é assim que funciona, porque a gente tem um Pai misericordioso. Pois é, um pai que nos entrega o serviço que nós damos conta de fazer, né? Não vai nos entregar tamanho seu conhecimento, a sua misericórdia também, que ele sabe exatamente aquilo que nós somos capazes de fazer, né? E essa mensagem de amor, ela vem chegando, né? Na medida que o nosso psiquismo
vai se tornando propício para que essa mensagem chegue, né? É isso que a espiritualidade está falando no nosso estudo da noite. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, uma questão, né, que nós estudamos agora recentemente, a questão do divórcio, né? Hoje em dia, a maior parte do planeta, a não ser aquelas nações realmente muito eh, atrasadas, né, da Terra, porque a maior parte do planeta já compreende que essa é uma lei e que é uma lei que as pessoas têm o direito a exercer esta lei, né? Esse direito de não permanecer mais ao lado de alguém que está levando sofrimento, que está fazendo com que a pessoa não tenha paz, com que a pessoa se desarmonize, né? Então isso está presente em toda a Terra. Nem sempre foi assim, aliás, isso é recente, se a gente parar para pensar, né? Eu me lembro de um pinga-fogo de Chico Xavier em 1973, se não me engano, falando, né, pedindo às nossas excelências da época, tratava-se de um governo militar, que fizessem andar a lei do divórcio. Então, nós estamos falando de 40 e poucos anos, né? Se nós formos lá a Moisés, havia a questão de prescrever a lapidação, né? Aí vem Jesus e fala do perdão. Então, a gente vai percebendo que eram ensinamentos, eram eram até códigos que eram dados de acordo com o momento. Não dava para falar de divórcio na época de Moisés. Não tinha condições, né? Muito menos na época do Cristo. Então, isso vem acontecendo na medida que a sociedade tem instrumentos, por exemplo, para cuidar do patrimônio do casal, de fazer a divisão do patrimônio do casal, o que do casal vai para os filhos, de que forma que o casal vai continuar a dar educação e atenção para os filhos. Era importante que houvesse esse avanço na sociedade, né, para que, enfim, pudesse se compreender que sim, é melhor que uma vez que nós concebemos um compromisso com alguém, que nós demos conta de levar esse compromisso o máximo de tempo possível, né? Mas, às vezes, não é possível. E aí há um mal menor, nesse caso, o do divórcio. Mas nem sempre foi assim. É agora, né, Celina? Porque nós estamos prontos para isso agora. Eu acho que sempre foi muito claro essa ordem, né, Celina? Essa ordem como o conhecimento chega para a gente sem nos violentar e muito ao contrário, nos conduzindo à paz e à harmonia, né? Por isso, André, que muitas coisas que nós queremos e que às vezes a gente luta, a gente fala, meu Deus do céu, mas eu estudei tanto para isso, não consegui passar, ou então se preparou tanto para tal situação e não aconteceu aquilo. Aí entra isso que você está falando. Muitas vezes Deus nos nega com sabedoria aquilo que pedimos, porque não é o nosso momento, não é o tempo de Deus, como você falou no início. Tudo tem realmente a sua hora certinha e a gente ainda não entende certas coisas, mas não podemos esquecer que tem uma mão que nos guia, que cuida de nós e que mesmo que pareça, algumas vezes nós nos encontrarmos solitários, sozinhos, nós não estamos. Tem uma luz maior nos guiando, nos olhando, sabendo tudo que se passa com a gente, nos conhecendo pelo nome e a gente nem imagina, acha que está sendo abandonado, a gente muitas vezes blasfema e a situação é bem diferente. Tudo está na hora certa, no momento certo. Basta que a gente comece a exercitar as virtudes do Evangelho, né? A paciência, a indulgência, a tolerância e por aí vai. Basta que a gente aceite o nosso papel. Somos ovelhas, né? Como ovelhas que nós nos permitamos a condução amorosa do Divino Pastor. Meus irmãos, minhas irmãs, já deu o tempo do nosso programa, então eu vou fazendo aquele convite, amigo, irmão, caso você possa e queira cerrar os seus olhos, para que juntos possamos nos nutrir dessa energia de amor e paz que chega até nós, trazida por esses valorosos trabalhadores do Cristo, que vem nos trazer o remédio na dose certa, e as energias amorosas capazes de nos conduzirem a tempos de alegria, de perseverança,
de vivência evangélica. Rogamos a esses valorosos trabalhadores de Jesus que possam nos auxiliar na asepsia do nosso ambiente de trabalho, na fluidificação amorosa do nosso ambiente residencial. Nesse momento também cada um de nós pode pensar naquela criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Vamos envolvendo essa criatura nos nossos pensamentos, levando muito amor e paz até ela, imaginando que o Cristo está cuidando dessas chagas, dessas dores, conduzindo estas ovelhas. Vibramos paz e luz, muito especialmente aos nossos irmãos do Haiti, para que possam receber o bálsamo amoroso do amor enviado pelo Cristo e que as criaturas possam se mobilizar para atender às necessidades desses nossos irmãos. E como sempre fazemos todas as noites, vamos vibrando amor e paz aos profissionais da área da saúde e da ciência, para que encontrem forças e sigam adiante, nos auxiliando nesse momento de tanto aprendizado na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Celina, querida, uma ótima noite para você. Para você também, André, gratidão aí pelo seu carinho, pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Bênçãos a todos aí, a todos que nos acompanharam, que estudaram com a gente. Uma ótima e abençoada noite e até segunda que vem. É isso aí. E o Plantão do Evangelho no Lar volta amanhã às 18 horas, viralizando o amor e a solidariedade. Olha, eu espero que você tenha uma noite abençoada. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.